Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai olhar para Cinderela de um jeito que a gente nunca viu. Pessoal, existem algumas versões da história do conto de fada da Cinderela e eu quero trazer dois resumos aqui. Um que mais se popularizou, depois foi adaptado pela Disney e tudo mais, do Charles Perrault, mas a gente também tem uma versão um pouco mais sombria dos irmãos Grimm. A versão do Charles Perrault é assim: a Cinderela é uma jovem virtuosa, gentil, que é maltratada por sua madrasta e suas meia-irmãs. Com a ajuda de sua fada madrinha, ela consegue ir para o baile real, onde encanta o príncipe. No entanto, ela deve sair antes da meia-noite, quando o feitiço da fada madrinha se desfaz. No processo, ela deixa para trás o sapatinho de cristal e o príncipe ali, meio que sem saber o que está acontecendo, mas através do sapatinho de cristal deixado para trás, ele a encontra e se casam, vivendo felizes para sempre. Vamos primeiro fazer uma análise geral, pegando os componentes principais da história de Charles Perrault, mas que é a história que todo mundo conhece de alguma maneira, né? Vamos começar pela protagonista. A Cinderela, ela pode ser compreendida como o aspecto feminino na nossa psique. A gente pode até chamar de ânima, seja na psique do homem, da mulher, masculina, feminina, não importa. É o componente feminino. Muitas vezes esse componente feminino é reprimido, é negligenciado, e por isso que na história ela é reprimida, ela é negligenciada, ela fica ali cuidando dos afazeres, mas mais do que isso, ela não tem voz, ela não tem importância, ninguém liga para ela é maltratada, e isso é bastante importante. O que de fato recebe voz são as outras partes femininas, mas muito mais ligadas à arrogância, a valores que não são valores elevados e assim por diante. Essa parte, então, precisa ser ouvida. Ela anseia por expressão e por reconhecimento. E aí a gente pode já fazer aqui uma crítica bastante comum e importante nos dias de hoje, que essa condição inicial da Cinderela pode representar, sim, a opressão do feminino na nossa sociedade bastante patriarcal. E, ao mesmo tempo, bastante importante para todos nós, homens e mulheres, termos mais contato com lados nossos que são reprimidos e negligenciados. A madrasta, por sua vez, vai representar a sombra. Ela é a personificação daquele lado nosso que a gente combate, que a gente quer de alguma maneira esconder, o nosso lado mal. Não que a sombra seja sempre má ou só guarda coisas ruins sobre a gente, mas a sombra, ela guarda coisas que não é o que a gente quer mostrar. Algumas dessas coisas podem ser incríveis, mas, via de regra, a gente acha que não deve mostrar e por isso fica escondida na sombra. Então ela vai representar aspectos sombrios da psique da Cinderela, como se a madrasta fosse ela própria, ou aspectos dela própria, que é gananciosa, que maltrata e assim por diante, faz parte da gente. Isso está presente em algum nível. E claro, vai ser a grande representante da sombra coletiva, no sentido de maltratar uma feminilidade. A Cinderela vai representar essa feminilidade quase que estereotipada. Por que quase? Porque hoje em dia é muito comum as mulheres, justamente lutando contra essa princesa encantada, se tornam mulheres que se aproximam muito mais de uma mulher guerreira, o que faz sentido. Só que, ainda assim, a luta pelo feminino continua quase que em segundo plano nesses casos. Porque aí a gente não está falando só que as mulheres precisam ter condições iguais. Isso deveria ser o normal desde sempre. Infelizmente não é. A gente está falando aqui de outra coisa, está falando de um feminino expressado de um tipo muito específico, que não pode ser negligenciado. O feminino, muitas vezes chamado de mais delicado, mais associado com as princesas, ele pode, de alguma maneira, até ser colocado como a única forma de expressão do feminino. Mas é muito comum hoje em dia as mulheres que se colocam como tratores, não, eu vou, eu faço e aconteço, estarem percebendo a falta de uma delicadeza, a falta de uma suavidade, inclusive na sua própria expressão. Tiveram, por vários motivos, que assumir essa postura até mais marcial, mais marciana, seja até expressada com uma sedução quase que violenta.
estereotipada, excessiva, ou seja, com uma agressividade também muito expressiva, carrancuda, séria. E essa feminilidade, que também deveria estar presente nos homens, acaba ainda assim ficando para trás, acaba ficando negligenciada. Então a gente pode formar um pensamento por aí. Esse lado do feminino também precisa ser aceito em todos nós. Em todos nós. Independente com o que você se identifica, independente da sua expressão, o feminino, esse feminino, também é importante. No resumo que eu dei aqui, eles não aparecem, mas a Cinderela é ajudada por animais, ratinhos, pássaros, e eles podem ser interpretados como símbolo de conexão da Cinderela, desse lado feminino, com uma profundidade principalmente instintiva. Na animação da Disney ainda tem o gato, né? O gato, ele é das outras personagens femininas e querem caçar o rato, são contra esses animais que fazem a conexão com a Cinderela, com esse lado mais instintual. É interessante notar que os ratos, apesar de a gente fazer muita associação com doenças, com esgoto, com o sujo, que inclusive é como a Cinderela nesse começo também se apresenta, tá jogada às traças, né? Jogada aos ratos, tá suja, tem muito essa questão, eles são grandes representantes de animais familiares. A gente vê, claro, na animação da Pixar do Ratatouille, a gente vê ali mais ou menos a ideia de colônia, de uma família. E aqui a gente vê algo parecido. A Cinderela não tem uma família. Está jogada ali, executando as coisas e é isso. Então aqui a gente tem essas relações interessantes. E a gente pode fazer uma associação também desse lado instintual com a própria intuição, ou com a conexão com a natureza, coisas desse tipo. Quando a Cinderela se transforma numa princesa através da fada madrinha, aqui a gente pode já falar de conceitos mais da psicologia analítica bem assertivos, né? Esse processo de individuação acontecendo. Ela se reconhecer como princesa, ela se reconhecer como tendo uma voz. E para isso, a fada madrinha, ela precisa entrar em contato de uma forma mais consistente e objetiva com o si mesmo, com o self, com a essência dela. Através dessa conexão, ela se descobre. Através dessa organização da fada madrinha, que é o nosso mentor interno, mentor e mentora interna, nosso velho, velha, sábia internos, a gente consegue se descobrir mais real. E aí na história ela encontra com o seu complementar, ela encontra com o príncipe, que poderia ser o aspecto masculino na psique. Ele já é príncipe, ele já está ali. Foi possível entrar em contato com ele e ter uma conexão inicial, uma experimentação, uma dança ali, mas antes de fato a coisa ser consumada, existe uma questão de tempo ali. Essa intervenção da fada madrinha, ela é temporária, porque a Cinderela ela precisa ter a totalidade para finalmente se tornar real. Ela precisa se compreender unida para finalmente se tornar real de fato. Então esse primeiro momento da fada madrinha é como se fosse uma intuição, um insight, uma conexão. E aí você reconhece o seu lado masculino, só que aí esse tempo de reconhecimento não é suficiente para a integração total. É como se ele fosse limitado. Você está ali num processo de expansão de consciência, reconhece, mas tem um tempo. Ele acaba. E aí a Cinderela volta a ser a gata borralheira, volta a ser rejeitada, volta para o estado anterior dela, sem a realeza, mas ela deixa o sapatinho de cristal para trás. O sapatinho ele pode ser visto como símbolo da verdadeira Cinderela. Ela, enquanto real, veste o sapatinho que só cabe no pé dela e ela deixa o sapatinho para trás, ela perde o sapatinho, encontrado pelo seu lado masculino, que quer a integração. Então ele sai por aí vendo quem se encaixa nesse símbolo de realização total, de individuação, de realeza. É um sapato de cristal, não é qualquer sapatinho. Seria símbolo da verdadeira natureza da Cinderela. E aí o príncipe finalmente a encontra, serve, o sapatinho serve nela, ele vê que é ela, e os dois finalmente então podem fazer a união. E aqui, nessa abordagem, a gente não está falando
de casamento perfeito, de homem e mulher, um casamento idealizado, a gente está falando de aspectos nossos. A gente finalmente se torna uno com quem nós somos de verdade, com nossa essência interior real. Então a gente tem um vislumbre disso, ele é temporário, esse vislumbre deixa marcas positivas, como o sapatinho, e através dessa marca a gente pode voltar à trilha e buscar a nossa verdadeira realização, que quando acontece, a gente tem o casamento alquímico. Os nossos conflitos internos e polaridades diminuem, deixam de ser conflitos e passam a ser complementos, passam a ser percebidos como complementares internos, como uma dança, não uma dança que traz angústia, mas uma dança de um pouco lá, um pouco cá, que traz a realização, que traz satisfação. E principalmente traz integração conosco mesmo, de dentro para fora, inclusive. O que possibilita, inclusive, um casamento fora, um casamento real, muito mais saudável, né? Porque a partir do momento que eu entendo que eu estou em busca de mim mesmo, e quando essa busca acontece eu posso olhar para o outro, do que eu ficar buscando o outro, como se o outro fosse me complementar ou me completar. Não é isso. Eu me completo e o outro completa ele, e junto a gente está na vida aí, em parceria, tentando fazer as coisas com amor e tudo mais. No conto dos irmãos Grimm tem umas coisas meio tensas, tipo as irmãs, né, as meia-irmãs da Cinderela, cortam o pé para tentar caber no sapatinho. Quer dizer, o quanto a gente não se desumaniza, não se mutila para tentar caber numa coisa que não é nossa, no dia a dia mesmo, para pegar a essência que é do outro e falar que é nossa. Nesse conto também tem uma árvore mágica, no túmulo da mãe da Cinderela, que ela faz um pedido e aí os pássaros atendem a esse pedido. Também a conexão com a ancestralidade, com uma sabedoria maior. A gente está falando talvez de um complexo materno e um complexo paterno, que o pai morreu, né? Aqui fica mais claro que o pai morre, a mãe também morreu, e aí ela tem essa conexão com o feminino anterior, com o feminino talvez até muito mais estruturado do que a própria madrasta, é a mãe dela. E existe no final, pela versão dos Grimm, uma punição das meia-irmãs que tem os olhos furados por pássaros. E aqui representando não só a cegueira, quase que uma expressão real dessa vaidade, ou dessa arrogância, desse ciúme e assim por diante. Então mostrando esse lado sombrio, né, e o castigo disso muito mais forte do que nas outras versões. Então, talvez o grande ponto aqui seja a gente ficar atento ao que é nosso e o que não é, a gente explorar os nossos próprios conteúdos, ter nossos momentos de meditação, ficarmos abertos tanto à ancestralidade, aos nossos instintos também, mas também intuições, para a gente eventualmente acessar os nossos mentores e mentoras internos, para a gente ter uns vislumbres, ainda que só até a meia-noite, do nosso complemento, que é nosso, que está dentro, para a gente finalmente conseguir deixar rastros para acontecer o nosso casamento alquímico. Não vai acontecer de uma hora para outra, a gente vai precisar olhar, estudar, exercitar, compreender, muito mais do que pela razão. A emoção é uma parte importante para essas coisas acontecerem, a expressão da emoção. E claro, nesse conto específico, traz uma parte importante sobre o nosso feminino, características do feminino que cada vez mais parece que estão sendo colocadas como não aceitas. A expressão do feminino, assim como do masculino, precisam ser entendidas como naturais em todas as suas expressões, para não causar justamente a negação deles. O homem só pode ser se for desse jeito, a mulher só pode ser se for desse jeito. A expressão do feminino só é válida se for assim, e a expressão do masculino só é válida se for assim. E aí a gente começa a ter uma abertura maior para o homem, por exemplo, ser qualquer coisa, mas a mulher não pode ser uma princesinha da Disney, ela precisa ser forte e aguentar tranco e pressão. Pô, peraí, somos um monte de coisas. E aí, mais uma vez, só um lado pode, o outro não pode, e será que pode mesmo? Então a minha proposta é a gente olhar para tudo isso. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha, um beijo no seu coração e até a próxima.